Vamos começar. Ok. Doutor Heger, o que essa vitória representa na carreira dos procuradores? Pois é uma ação que nós propusemos há quase 30 anos, com bastante luta, e ela representa, sem dúvida, um ganho não só para os procuradores, mas principalmente para o Estado de Santa Catarina. É uma vitória que a gente esperava, apesar da demora, apesar de toda a dificuldade do trâmite dessa ação, em razão até do volume e de ser um processo inédito, porque não havia parâmetros para se propor essa ação. A petição inicial elaborada até hoje eu acho que não tem, ela continua inédita, né? Então ela foi um grande avanço para o Estado de Santa Catarina. Nós esperamos que haja uma indenização expressiva, né, em razão dessa vitória que esperamos seja que transite em julgado brevemente. Na época, por que o senhor decidiu ajuizar a ação? Na realidade, não fui eu que decidi, né? O procurador-geral na época era o Sadi Lima, que no final do mandato dele me designou como procurador responsável para propor essa ação. Houve alguma polêmica, porque eu inicialmente queria recusar, né? Mas o grupo de procuradores na época eram 12, de todos sobrecarregados, e por isso todos alegaram que o único que teria condição, eu também sobrecarregado, mas como eu dava aula de processo civil e tal, eles acharam que seria melhor que eu continuasse no processo. Mas então, logo em seguida foi trocado o governo e entrou o Dr. Nelson Serpa como procurador-geral. E também insistindo na brevidade para a postura da ação, porque isso já me foi repassado no final de 90 e tinha urgência de propor essa ação. Então, em 91, elaborei toda a petição inicial, foi a maior petição inicial que eu fiz até hoje, além do fato de ter sido uma petição, um trabalho inédito, porque não há parâmetro. Foi também bastante desgastante, porque a gente queria vencer, né? E representa muito para a PGE, representa muito para o Estado de Santa Catarina e para a população catarinense, sem dúvida, né? Porque a gente espera aí numa indenização pelo que recebeu o Estado do Paraná indevidamente, porque sem dúvida, isso consta da petição inicial, sem dúvida a demarcação dos limites do mar territorial pelo IBGE foram arbitrárias, né? E nesse sentido também decidiu agora o Supremo Tribunal Federal. É interessante observar também que o processo foi inicialmente de responsabilidade do ministro Celso Veloso. E ele nomeou um perito. O perito que ele nomeou era um amigo de infância dele. Então o perito seria totalmente isento, na minha opinião, entre o Estado do Paraná, Estado de São Paulo e Santa Catarina, porque era uma pessoa de confiança do ministro Celso Veloso. Em 98, o perito, nós entramos com a ação em 91, somente em 98 saiu a perícia. E a perícia do perito nomeado pelo ministro Carlos Veloso, ela foi exatamente seguindo o que eu aleguei na petição inicial, né? Então apesar de isso ter sido em 98, a decisão só veio agora em 2020, decisão final, né? Que ainda pode ter ainda o embargo de declaração, mas vamos aguardar para ver. O que eu ia dizer agora aí? É interessante observar que na época havia bastante dificuldade, porque nós não tínhamos computador até 98, era tudo datilografado mecanicamente, né? E eu tenho o costume, até hoje, de fazer meus trabalhos, não passava para o setor de datilografia, né? Então isso representa também uma outra dificuldade que a gente teve que suprir. Hoje com o computador fica muito mais fácil. E na época, a única pessoa que colaborou na petição inicial foi a procuradora do Estado, a doutora Francis, que colaborou na parte da questão do meio ambiente. Foi muito importante a participação da doutora Francis, porque ela tinha já experiência na área ambiental, por ter sido, antes de passar no concurso público de procurador do Estado, ela foi procuradora da Fátima, Fundação do Meio Ambiente. Então ela já vinha com conhecimento acerca da questão ambiental. Então ela deu um auxílio
nesta parte da questão ambiental que foi importante no desenrolar da petição inicial. Após 98, eu me aposentei e, na época, o procurador-geral, acho que era Manuel Cordeiro Júnior, e aí conversando com ele, que ele me chamou para saiu a perícia e tal, e a perícia nos era favorável, então ele chamou para que a gente estudasse uma forma de agilizar o processo através de uma antecipação de tutela. Aí eu lembrei ele que na petição inicial, apesar do Código de Processo Civil ainda não previa, eu pedi na petição inicial a antecipação de tutela. Também não foi deferida, porque o ministro entendeu que o ato administrativo, né, não pode ser desfeito sem uma justificativa, sem análise melhor, né? Eu não sei se foi o Manuel Cordeiro ou outro procurador que fez novamente esse pedido de antecipação de tutela, o qual foi indeferido pela mesma razão, dizendo que o ato administrativo, em princípio, não pode ser anulado simplesmente, que teria que aguardar uma decisão. Então, com isso, ficou-se prolongando o processo e, nesse interim, parece que teve 2 procuradores que atuaram também, acompanhando o processo, e em 2 fases de tentativa de conciliação, né? Então, houve um tipo de mediação, conciliação, que não resultou satisfatória. Depois teve, não sei se com o mesmo procurador ou com outro, procurador do Estado, também nova tentativa de conciliação, mas também foi inexitosa, né? E parece que o Estado de Santa Catarina chegou a fazer uma proposta, mas o Paraná não aceitou. Então, mais ou menos, não foi aceito e acabou tendo essa decisão favorável a Santa Catarina agora. Então, foi bom que não foi aceito. Sim. E seria então interessante observar, eu vi uma reportagem aí, que saiu agora diversas reportagens acerca desse assunto, dizendo logo no início que Santa Catarina tomou por base o continente europeu, o que não é correto, porque Santa Catarina em momento nenhum tomou por base para fazer a petição inicial ou para a demarcação territorial marítima o continente europeu, porque são situações geográficas totalmente diferenciadas. Então, as entrâncias, reentrâncias do continente europeu diferem da costa marítima brasileira, da plataforma continental brasileira, porque lá tem países que são muito perto um do outro e jamais teriam 200 milhas. Tem países que têm 19 milhas e olha lá. Então, nós não tomamos por base, apesar que houve 2 pareceres, um parecer de um professor do doutorado da Universidade Federal, dizendo que o certo seria tomar por base os acidentes geográficos do continente europeu, o que não é na nossa lei, né? E teve também um procurador de Estado que falou algo similar. Também não pude usar porque não tem a ver com a realidade. O que nos embasou foi a lei se não me falha a memória, de 86, né? Que estabeleceu que o IBGE seria o responsável para fazer a demarcação territorial marítima entre os estados. E aí foi o trabalho do IBGE, apenas que na época o presidente do IBGE era um paranaense e como o cargo era político, né? Lógico que ele, em razão da política, buscou atender os interesses mais do Paraná e com isso prejudicando o Estado de Santa Catarina. É lógico, era um cargo político, né? Não era um cargo técnico, né? Tanto assim que o próprio IBGE, em um documento apartado, quer dizer, um documento que consta do processo, reconheceu a arbitrariedade praticada pelo IBGE. Só isso seria motivo para se ganhar o processo. Mas, de qualquer maneira, houve uma proposta de refazer, uma proposta para Santa Catarina, que se refizesse as medidas, mas não foi acatada pelo IBGE. Então, por isso, a ação teve que ser proposta e aguardando desfecho até agora. Doutor, o que o senhor acredita que isso signifique hoje para os catarinenses, que vão acabar sendo reparados por essa injustiça histórica que o senhor descreveu? Eu não sei dizer exatamente os valores, né? Porque, em princípio, a decisão do ministro
que foi corroborada pela maioria, entende que o Paraná deve restituir ao Estado de Santa Catarina as importâncias que recebeu indevidamente. É difícil calcular o valor, mas eu acho que passa de R$500 bilhão de reais. Eu não sei, pode ser, não vou chutar muito, mas com certeza eu acho que passa de R$500 bilhão de reais a produção, né? Que o pessoal chama de royalties, é um apelido, e na realidade é uma indenização em razão da potencialidade de danos que poderiam causar se houvesse, por exemplo, na extração de petróleo, o risco ambiental é iminente, né? Pode ocorrer a qualquer momento, porque na questão da exploração do petróleo, os riscos de eventuais danos ambientais afetando a costa catarinense, onde uma das principais atividades é a atividade pesqueira, que ficaria prejudicada, além de eventuais, além de danos que poderiam causar em oleodutos, enfim, há um risco de dano ambiental grande, né? E esse risco se apresenta para Santa Catarina, essa é a questão. O risco que apresenta para Santa Catarina e o benefício está indo para o Paraná. Então, o que a gente se preocupou na época, na petição, é deixar isso bem claro, né? Que os riscos ambientais, além de que isso representa, por exemplo, todos sabem que o transporte desse posto, se não me engano, PR4, que é o chamado Campo de Tubarão ali, o transporte é feito por Joinville, né? Então, os riscos de acidente, tudo corre pelo estado de Santa Catarina. E os lucros não, né? Os benefícios, não vou chamar lucro. Por exemplo, aumento de populacional, uso de sobrecarga em rodovias, os hospitais podem ficar sobrecarregados em razão desse aumento de movimentação. Então, tudo isso implica nesse risco. Então, a própria Constituição, que assegura que a plataforma continental é bem da União, também estabelece que os estados e municípios confrontantes terão direito a uma indenização, que popularmente se chama de royalties, mas uma indenização decorrente desses eventuais danos e do aumento da necessidade de transporte, hospitais, enfim, toda uma gama de atividades que pode ser afetada. E são afetadas, não quanto ao dano ambiental, que isso é um risco, pode ocorrer ou não, né? Mas o que a gente vê é exatamente isso, sofrer o dano, eventualidade de sofrer o dano ambiental, mais o aumento populacional e desgaste de uso de hospitais e outros fins do Estado, né? E municípios confrontantes, né? Então, por essa razão, a Constituição previu a indenização para eles, né? Eu queria ressaltar, por uma questão de justiça até, porque nós não tínhamos parâmetros, a não ser a lei, e a lei favorecia Santa Catarina, nós não tínhamos muitos parâmetros, geográficos, tudo para indicar, né? Então, eu tenho que destacar 2 trabalhos que foram usados na petição inicial e que ajudaram a demonstrar claramente o direito de Santa Catarina, né? Então, esse trabalho foi elaborado pelo geólogo Luiz Carlos Silva e pelo geógrafo Ademir Queires. Foram 2 trabalhos muito importantes que eu juntei a petição inicial e comentei acerca deles, que demonstram claramente como deveriam ter sido traçados os limites territorial marítimo e como foram arbitrariamente traçados, prejudicando o nosso Estado. Então, esses 2 nomes acho que ressaltam, porque foram muito importantes também para a elaboração dessa petição. Perfeito. Ok? É isso aí? A gente só precisa uma apresentação sua. Você pode falar assim, meu nome é tal, acho que é legal a gente ter levado isso. Eu pensei que ele ia falar isso no começo. Não, a gente falou para testar, então vamos...